Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Vida Cristã, que pertence à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim América, em Goiânia, estado de Goiás. Hoje nós vamos com a lição A História da Igreja Cristã 1 e o capítulo de número 7. Capítulo 7. Vamos lá? Nós vamos falar dos pais antinicenos. Os pais, está na página 45 do seu material impresso, viu? Os pais antinicenos, de 120 a 250 depois de Cristo. Antinicenos porque nós temos duas classificações aí, né? Os antes do concílio de Nicéia e os depois do concílio de Nicéia. Esse concílio aconteceu na época do imperador Constantino I, tá? Que foi pelo ano 325, né? Esse concílio. Então nós temos a igreja, os pais da igreja, os eruditos antinicenos e os pós-nicenos, né? Vamos falar dos antinicenos. No século 2 e 3, o cristianismo exprimiu a sua autoconsciência nascente, que estava nascendo ali, né? De uma forma literária nova. As obras dos apologistas e dos polemistas, né? Nós temos dois tipos aí, né? Os apologistas e os polemistas. Eu falo dos dois. Esses homens enfrentaram um governo hostil, tá? E quem procuraram convencer com os seguintes com argumentos das suas produções literárias, que foram bastante bem vultuosas, tá? Os apologistas procuravam convencer os líderes do Império Romano que os cristãos nada tinham feito para merecer a perseguição que lhes eram impingidas, tá? Já os polemistas procuraram enfrentar o desafio dos movimentos heréticos, debater, polêmico mesmo, tá? Eles escreveram para o Império ou para os heréticos no esforço de convencê-los da verdade cristã através de argumentos literários, né? Então nós temos os dois aí, né? Nós temos os apologistas, que são aqueles que defendem a fé, que escreveram, né? Que tentaram convencer pela caneta. Já os polemistas, eles entravam na polêmica, né? Os apologistas não, eles escreviam o pensamento deles, tentando convencer, né? Que os cristãos nada tinham feito por motivo e colocava a sua doutrina ali, a sua teologia. Tá? Fazia uma defesa da fé. Apologia é defender a fé, tá? E polêmica, você já sabe o que é, né? Os polemistas, eles entravam na discussão aí com os seus opositores, tá? Que eram muitos, né? Que aqui nós estamos numa época de perseguição da igreja, vocês lembram que a gente falou sobre isso, né? Bom, vamos começar com os apologistas, né? Defender a fé, 120 a 220, né? Os apologistas tinham um objetivo negativo e outro positivo, tá? Nos seus escritos. Negativamente, eles queriam refutar nos seus escritos as falsas acusações de ateísmo, canibalismo, incesto, coisas que eles eram acusados, os cristãos eram acusados nessa época, tá? Positivamente, eles tinham, isso é negativo porque eles não precisavam disso, né? Eles tinham que colocar a sua doutrina, a sua teologia, para que as pessoas julgassem isso, né? E eles entravam nessa polêmica aí, né? Os apologistas, tá? Os da defesa da fé. Positivamente, eles tinham, né? Eles pretendiam desenvolver uma perspectiva construtiva, né? Para demonstrar que, ao contrário do cristianismo, do judaísmo, as religiões pagãs e o culto ao imperador eram irracionais e malévolos, tá? Que o cristianismo era o contrário dessas religiões todas, porque eram irracionais esses outros e malévolos. E o cristianismo oferecia uma perspectiva diferenciada aí. Na página 46, nós vamos para o primeiro apologista, Justino Mártir. Foi o principal apologista do século II, tá? Ele era filho de pais pagãos, nasceu na cidade de Siquém, tá? Israel. Logo se tornou um inquieto filósofo em busca da verdade. Ele passou pela filosofia estoica, pelo idealismo, né, nobre de Platão, tá? Pelo platonismo, pelas ideias de Aristóteles,
e se frustrou com todos os pagamentos exigidos pelos seus peripatéticos sucessores, além de interessar ainda pela filosofia numérica de Pitágoras. Tá? Um dia, enquanto passeava na praia, isso foi antes da conversão dele, né, que ele se interessou por tudo isso daí. Um dia, quando ele passeava na praia, um velho senhor o encaminhou ao cristianismo com a verdadeira filosofia, né, colocando o cristianismo como a verdadeira filosofia. E ele se tornou, então, um grande defensor dessa nova forma de pensar. E Justino sustenta que uma simples análise demonstraria que os cristãos eram inocentes das acusações que lhe faziam, devendo, portanto, ser suspensa todas as perseguições contra eles. Né? Então, a apologia dele era isso. A defesa dele é que era simplesmente uma análise simples. A pessoa poderia compreender que os cristãos não tinham nada a ver com as acusações que lhes eram infligidas. Tá? Depois vem o outro apologista, Taciano, no século II. Foi um erudito oriental muito viajado e discípulo de Justino, tá? Em Roma. Na página 47, acostou agora, né, que escreveu uma obra conhecida como Discurso aos Helenismo. Os helenos eram gregos, tá? Helenizar é fazer a pessoa se tornar um grego, não só a língua, mas tradição, uma série de coisas lá. Isso era helenismo, tá? Então, o seu escrito, né, o de Taciano, era Discurso aos Helenos, tá? Nos meados do século II. É uma denúncia vazada, né, em estilo apologético das pretensões gregas de liderança cultural. Né? Os gregos, naquele momento, tinham grandes pensadores, como eu já falei, né? E esses gregos pretendiam, né, almejavam uma liderança cultural do mundo, né? E ele escreveu contra isso, fazendo a defesa do cristianismo, tá? Depois vem Atenágoras, o outro apologista do século II. Atenágoras foi professor em Atenas, se converteu pela leitura do Antigo Testamento e em 177 depois de Cristo escreveu uma obra intitulada Súplica pelos Cristãos, também fazendo a defesa da fé e suplicando aí, né? Aí tem até uma explicação aí para vocês acompanharem, tá? Vou pulando aqui porque hoje o assunto está meio longo, né? Depois vem Teófilo de Antioquia, século II também. Teófilo de Antioquia também se converteu pela leitura do Antigo Testamento. Escreveu pouco depois de 180 depois de Cristo, né? Uma apologia a Autólico. Possivelmente esse Autólico fosse um magistrado pagão, tá? A quem Teófilo procura trazer ao cristianismo através de argumentos racionais. Tá? Esse Teófilo, um pregador, tal, né, fez a sua defesa da fé para convencer o Autólico ao cristianismo. Né? A sua apologia está dividida em 3 livros, tá? Do Teófilo. Né? Teófilo discute a natureza e a superioridade de Deus. No segundo, ele compara a fragilidade da religião pagã com o cristianismo. E em terceiro, ele responde às objeções de Autólico à fé cristã. Porque o Autólico questionava, né? Era um tempo de pregação maravilhoso, né? Porque você falava, as pessoas se defendiam, as pessoas objetavam, né? E acabava sendo convencido realmente, né? Não só pelo exterior, mas ele era realmente convencido pelo Espírito Santo de uma fé cristã duradoura e forte. Depois vem Tertuliano, né, de 160 a 230 da era cristã. Foi o principal apologista da Igreja do Ocidente. Tá? O Tertuliano foi o principal. Nasceu pouco antes de 160, né, na casa de um centurião romano, de serviço em Cartago. Cartago, nós vamos falar muito dessa cidade, porque aconteceu muita coisa lá. No norte da África, na Tunísia, ela foi destruída e tudo, né? Mas ali era um grande centro, era um porto, era um lugar muito movimentado na África, né? No norte da África, era uma das cidades mais movimentadas. Que é bem próximo ali da capital, Tunis, né? Perto do lago lá.
tá? Então Cartago é ali onde foi destruída. Muito bem. O Tertuliano, conhecedor do grego e de latim, né? Porque o grego é a língua anterior, depois vem os romanos com latim, tá? E ele conhecia as duas línguas, que lhe eram familiares. Ele ensinou retórica e advogou, ele era advogado, advogou em Roma, onde se converteu ao cristianismo. A sua natureza fogosa, né, seu espírito de luta, de combativo, levaram ele a se aproximar das propostas do montanismo. Montanismo nós vamos falar, né, mais na frente aí, tá? Eu vou explicar direitinho o que é o montanismo. E esse Tertuliano, né, se aproximou do montanismo, do pensamento montanista, tornando-se montanista em 202. Sua mente lógica, latina, leva-o para o desenvolvimento de uma sólida teologia na refutação das falsas ideias filosóficas e pagãs que se opunham ao cristianismo. Nós estamos falando aqui de apologetas, tá? Esses homens, eles faziam uma defesa, ou apologistas, tá? Que faziam a defesa de sua fé, tá? Através da Bíblia, através da palavra, através de argumentos lógicos também, tá? Então ele era o principal apologeta. Bom, aí vem Minúcio Félix, no século III depois de Cristo, tá? Vou deixar ele como o último apologeta aqui, o último dessa série aqui. Por volta do ano 200 depois de Cristo, esse Minúcio Félix escreveu um diálogo chamado Otávios, tá? Essa foi uma apologia destinada a levar um amigo Sicílio à fé cristã, abandonando, portanto, o paganismo. Isso está no final da página 48. Né? Então, esse é o último aqui dos apologistas. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Eira Cristã, mantido e administrado pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim América, em Goiânia, estado de Goiás. Hoje, nós vamos com a história da Igreja Cristã 1, capítulo 8, tá? Capítulo 8 aí do seu material impresso. Estou na página 51 do seu material e vamos falar dos polemistas, que luta contra as falsas doutrinas, tá? De 180 até 250 depois de Cristo, né? Diferente dos apologistas, né? Os apologistas faziam a defesa da fé, tá? Eles procuravam fazer uma explanação, uma justificação racional do cristianismo para as autoridades, né? E os polemistas, eles empenhavam em responder ao desafio dos falsos ensinos herégicos, né? Condenando veemente esses ensinos e seus mestres. Eles entravam na polêmica. Então, hoje nós vamos tratar, nesse capítulo, nós vamos tratar dos polemistas, tá? Bom, a mente oriental se ocupou, né, porque tinha, naquele tempo, a igreja estava uma parte no Oriente e uma parte no Ocidente, tá? Do lado da Ásia e do lado da Europa. Né? Então, eles tinham um pensamento diferente por causa da natureza, por causa de uma série de coisas, de cultura e etc. Tá? E a mente oriental, do lado oriental, ocupou-se de uma teologia especulativa, né, que deu mais atenção aos problemas metafísicos, né, além da física, né? Nós chamamos muitas vezes de espirituais, mas às vezes não são, né? São metafísicos mesmo, né? Além do normal, porque são problemas aí, não estamos falando de... Né? E a mente ocidental preocupou-se mais com desvios administrativos, com a prática da igreja, tá? A corrupção, essas coisas, tá? Empenhando-se por formular uma sólida resposta prática a problemas nessa esfera, na esfera administrativa, na esfera, né, essa coisa. Então, aqui estão os polemistas, tá? O primeiro polemista é o Irineu, tá? Nascido na cidade de Esmirna, tá? No lado asiático, né? Na Ásia Menor. Foi influenciado pela pregação de Policarpo, que também era de lá, quando esse era bispo, né? Daí Irineu foi para a Gália, do outro lado, né? Onde foi consagrado bispo em 180, tá? Bispo, missionário bem-sucedido, a sua obra maior se desenvolveu no campo da literatura polêmica contra o gnosticismo. Gnosticismo, que nós vamos tratar mais na frente aí também, não se preocupem, tá? Vou detalhar melhor isso aí, que isso aí é importante doutrinariamente para nós. Página 52, a Escola de Alexandria. No começo
da segunda metade do século II, abriu-se em Alexandria uma escola catequética. Catequese, ou catequético, né? É ensino metódico, detalhado, é como uma escola dominical, tá? Catequizar é ensinar a palavra aí e tal. Em Alexandria tinha uma escola desse tipo. Alexandria que já tinha tradição de ser um lugar de ensino, de estudo, porque lá antes de Cristo, né, no século II, III antes de Cristo, né, quando Ptolomeu resolveu criar a Biblioteca de Alexandria. Alexandria era a capital do Egito, tá? Era uma cidade importante e tinha, né, com a pretensão deles, a maior biblioteca do mundo, né? E essa biblioteca trouxe muita gente, muitos eruditos, muitos estudiosos querendo estudar ali, porque era um tempo que a escola ainda estava aprendendo ainda com os judeus, né? Ainda não tinha muito isso ainda. Então, naquele tempo, antes de Cristo, né, ele já estabeleceu isso. Então, depois de Cristo agora, né, 200 anos, né, cento e poucos anos, nós vemos aí, né, o desenvolvimento aí, né, de Alexandria como um centro importante do estudo do cristianismo. Então, o evangelho desenvolveu muito no norte da África, né, Alexandria e na Ásia, tá, dos dois lados, tá. Essa a escola catequética instruiu os convertidos, né, do paganismo para o cristianismo, né, vindo do paganismo. Seu primeiro diretor foi Pateno, né? Clemente e Orígenes foram seus sucessores, né? Primeiro Clemente e depois Orígenes na sequência, né? Foi Pateno nessa escola, está dirigindo essa escola aí. Então, né, ela era uma escola influente, muito grande, tinha né, muita sabedoria, muita coisa para ensinar para as pessoas ali. Então era muito procurada, né? Importante centro dos pais da igreja, tá? Bom, os membros da escola de Alexandria estavam ansiosos para desenvolver um sistema teológico a partir do uso da filosofia, que, segundo eles, era capaz de permitir uma exposição sistemática do cristianismo, né? Em vez de enfatizar uma interpretação histórico-gramatical da Escritura, criaram um sistema alegórico de interpretação que ainda hoje assola o cristianismo, né? Muitas vezes, né? Então, lá, né, nessa ansiedade, acabaram criando, ao invés de resolver um problema, criou-se outro problema, levando o estudo para um lado muito errado, né? Depois dele nessa escola vem Clemente, né, de Alexandria, porque o primeiro foi Pateno, né, na gestão dele, que a escola começou a trazer aquela mistura com filosofia, né, com filosofia grega, aquelas coisas lá, né? E acabou trazendo problemas, né? O Clemente de Alexandria nasceu em Atenas, né? Clemente de Alexandria, mas nasceu em Atenas, na Grécia, né? Ele viveu lá. Tinha muito grego lá, né? Porque ela foi governada pelos gregos, né? No tempo da Cleópatra, isso antes de Cristo, tudo. Os gregos tinham povoado bastante ali. Então, era uma cidade bem grega, tá? E Clemente, né, vivia ali. Ele nasceu em Atenas, era filho de pais pagãos também, viajou muito, estudou filosofia, como muitos mestres antes de começar, né, a estudar com Pateno, né? Então, eles vinham já da filosofia para a escola de Pateno e foi aonde começaram a querer influenciar. Eu vou explicar isso depois, tá? Antes de 190, depois de Cristo, ele passou a dirigir a escola junto com Pateno, o Clemente, tá? De 190 até o ano 202, né? Falei para vocês ali em torno do ano 200 por isso, tá? Da era cristã. Dirigiu ela sozinho até que a perseguição o obrigou a deixar o posto, né? Então, Clemente tinha o ideal de um filósofo cristão, né, com seu objetivo. A filosofia grega seria aproximada do cristianismo, a fim de que se compreendesse que o cristianismo era a filosofia superior e definitiva. Começava a clarear um pouquinho aí, mas ainda, né, ainda ligado à filosofia. E depois dele vem um aluno dele, Orígenes, né? Clemente, depois vem o Orígenes,
que foi sucessor na direção da escola. Segundo um relato, o Clemente Orígenes, aliás, quis ser martirizado com seu pai, mas o seu pai escondeu as suas roupas para que ele fosse obrigado a ficar em casa. Um homem rico chamado Ambrósio, que ele havia convencido, levado do gnosticismo, tornou-se seu amigo e se responsabilizou pela publicação de suas muitas obras. Esse Orígenes teve muitas obras. Segundo uma estimativa, ele foi autor de 6.000 pergaminhos. Os escritos naquele tempo eram feitos em pergaminho, nessa época aqui. Apesar de sua posição, era manuscrito, de sua posição elevada e seu rico amigo, Orígenes levou uma vida ascética, quer dizer, simples, que incluía, por exemplo, dormir numa tábua nua, Mas ele era uma pessoa renomado e tudo, e escolheu esse ascetismo aí, Bom, os primórdios da crítica textual da Bíblia, podem ser encontrados na Hexapla, em várias versões hebraicas e gregas do Antigo Testamento, que são arrumadas em colunas paralelas. Essas colunas são 6 colunas, Hexapla, é uma crítica textual da Bíblia, crítica textual, não é crítica de conteúdo, Esses interesses que o texto levou a realizar uma obra mais exegética. Exegética é uma investigação mais minuciosa do texto, da origem do texto, Outras obras suas, Contra Celso, é uma resposta às acusações, lembra que ele é um polemista, contra as acusações de Celso, um platonista, que era um filósofo de Platão, fez contra os cristãos. Isso aconteceu muitas vezes em outras ocasiões também. Ele estava refutando essa aqui, Depois dele vem Cipriano, foi filho de pais pagãos, nasceu logo no começo do século III, na mesma cidade de Tertuliano, que foi o principal, da sua época e do seu lado, do lado ocidental, tendo recebido uma boa educação em retórica e em direito. Embora ele tenha se tornado um bem-sucedido professor de retórica, ele só encontrou satisfação para sua alma ansiosa, quando ele se fez cristão por volta do ano 246 depois de Cristo. Menos de 5 anos depois, ele foi feito bispo de Cartago, na África de novo, na Tunísia, Posição em que permaneceu por 9 anos até ser martirizado em 258, essa época que é época de grandes perseguições. Cipriano se notabilizou como um grande organizador e administrador. Opôs-se às reivindicações de Estevão, que era bispo de Roma, de sua superioridade sobre todos os bispos, Ele queria, e havia na igreja uma polêmica, de institucionalização e etc., Então ele se opôs àquela questão de Estevão querer ser um bispo de Roma e ser o comandante de todos os bispos, o bispo dos bispos. Isso aí causou grandes problemas, E teve grandes obras, Ele escreveu, o Cipriano escreveu grandes obras, E defendeu a sua fé e foi um polemista bem fervoroso também. Olá, pessoal, sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Era Cristã, que pertence e é administrado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim América, em Goiânia, estado de Goiás. Hoje vamos com a história da Igreja 1, capítulo 9. Capítulo 9, história da Igreja 1. Luta contra as heresias. Aqui um grande problema que a Igreja passada teve, Os pais da Igreja tiveram. O cristianismo dos séculos 2 e 3 precisou utilizar todo tipo de estratégia para evitar a sua destruição. Enquanto lutava para preservar a sua existência diante das perseguições pelo Império Romano, lutava também para preservar a pureza da ortodoxia, a sua doutrina, diante das novas ideias que surgiam a cada dia. Os convertidos à fé cristã vieram, ou do legalismo judaico, ou do ambiente grego. Os dois aqui eram um problema para a igreja, influenciado pelas diversas formas, o legalismo, os gregos,
o ambiente grego, influenciado pelas várias formas de filosofias existentes, a filosofia grega que nós já falamos antes. Muitos desses convertidos tinham a tendência de levar suas velhas ideias para o novo ambiente, né? Para a igreja, ali para a discussão. Nessa luta para sobreviver, o cristianismo, tá? A igreja, precisou combater em duas frentes. Uma que vinha de fora, né? Com os ataques de cunho filosófico, e outra que vinha de dentro, né? Dos grupos sectários dentro da igreja, querendo reformar a igreja, querendo mudar o que estava ali. Então nós temos dois tipos aqui. Primeiro, os que vieram de fora. O maior perigo para o cristianismo veio da filosofia grega, né? Até hoje isso constitui um perigo constante para a igreja, tá? E isso se explica pelo fato de que os convertidos eram, na sua maioria, de origem gentílica, né? Do meio dos gentios. Por isso que a maioria aí, né? Sendo grego, acabavam os maiores problemas sendo dessa área aí, por causa do número, né? Entre estes estavam muitos filósofos que queriam combinar cristianismo com filosofia, ou vestir a filosofia pagã com uma roupagem cristã e dar uma melhorada, entre aspas, nisso aí. Tá? Essa era a ideia deles. Né? O primeiro grande problema é o gnosticismo, que eu falei que ia tratar disso com vocês. O mundo no qual o cristianismo surgiu era um mundo mágico, né? Foi para esse mundo mágico que a fé cristã teve que ser traduzida, né? Essas pessoas pensavam de maneira mística, né? O misticismo estava ali no meio. Tá vendo aí o perigo do gnosticismo? Que o misticismo vem dessa origem gnóstica, tá? Sinais, milagres, visões eram para eles algo normal, tá? Nesse mundo, a gnose estava presente. Aqui entra a gnose, gnosticismo. A palavra grega gnosis significa conhecimento, mas não é um conhecimento que resulta de investigação analítica, sintética, né? De investigação acadêmica, não. É um conhecimento de união e de salvação, conhecimento existencial por oposição ao conhecimento científico, inclusive, tá? Muitas vezes se opunha ao conhecimento científico, essa gnose aí, tá? Eles eram bem místicos, né? E seus seguidores reivindicavam para si um conhecimento que seria privilégio exclusivo deles sobre Deus e sobre o mundo, tá? Então, igrejas que têm esse misticismo muito alto e que puxam para si o exclusivismo, que tem a chave de Moisés na mão, né? Ela tem uma origem gnóstica nela aí, ó, tá vendo? Então, o gnosticismo não é uma corrente filosófica somente, não é um pensamento filosófico, é uma doutrina de salvação. Eles pregam a salvação nos moldes da gnose, tá? Então, era um movimento religioso e muito difundido. Era uma combinação de todas as tradições religiosas da época. Difundiu por todo o mundo e foi suficientemente forte para influenciar a filosofia grega e a religião judaica, tá? Influenciava as duas de uma vez, para vocês verem tanto que isso aí era forte, né? As raízes do gnosticismo podem ser encontradas na religião de Zoroastro, zoroastrita, tá? Trata-se de um movimento sincrético, tá? Sincretismo religioso de alto grau, que nutre de pensamentos iranianos, judaicos e gregos, que colhe elementos filosóficos, né, dos mistérios e das religiões tradicionais. A gnose cristã criou uma piedade sincretista, que incluía fé e sabedoria. Então, era uma mistura, né? Você pega aí filosofia, pega a parte grega da religião também, né? Os iranianos, pega aí o legalismo judaico, bota tudo no liquidificador e bate, vai dar mais ou menos o que é uma gnose, tá? O gnosticismo que
insisto com vocês, isso está presente no meio das igrejas até os dias de hoje, infelizmente. Tá? É algo que nós temos que combater e já vinha sendo combatido não só aqui nesse século, mas lá nos tempos bíblicos, né, já tinha esse movimento. Tá? Quando foi feito o Novo Testamento, quando foi escrito, já tinha ali no meio apostólico combate a essas falsas religiões e baseado nessa gnose. Os elementos fundamentais dessa combinação são os seguintes, dessa combinação aí de religiões para produzir essa gnose, tá? Seria a destruição das religiões nacionais pela conquista de Alexandre o Grego depois de Roma, né? Já que os grandes impérios mundiais tinham religiões nacionais, religiões oficiais, né? Isso foi destruído pelos romanos e pelos gregos, tá? A interpretação filosófica da mitologia, né? Pois ao ler os sistemas gnósticos, tinha-se a sensação de que haviam racionalizado a mitologia. Então, tinha traço da mitologia, tinha traço das outras religiões que tinham sido atropeladas pelo Império Romano e Império Grego. Tá? Terceiro, a renovação das antigas tradições e mistérios que já existiam há muito tempo atrás. Quarto, o avivamento dos elementos psíquicos e mágicos que aparecia na propaganda religiosa do Oriente. Até hoje aparecem esses princípios mágicos, esses princípios psíquicos, tá? Na igreja, de vez em quando, aparece técnicas de regressão, técnicas das mais diversas aí, tá? No meio. Isso tudo é gnose, tá vendo? Tudo isso é uma forma maligna de tentar parar a doutrina da igreja da forma correta. Dessa forma, então, o gnosticismo era um intento, ele tinha a intenção, né, de combinar todas as tradições religiosas que haviam perdido as suas raízes originais e uni-las em um sistema de tendências semi-filosóficas e semi-religiosas. Né? Misturava um semi daqui, outro semi dali, juntava essa coisa toda para agradar muita gente, que, né, para não deixar a pessoa ir para o cristianismo verdadeiro e ter uma opção, né, que o atendesse, né, que o representasse, vamos dizer assim. Tá? O cristianismo prega que a pessoa deve negar-se a si mesmo para vir para ele. Né? Já eles pegavam essas pessoas que não queriam negar-se a si mesmo e adaptava eles numa religião própria que eles criaram aí, que é o gnóstico. Tá? Era uma religião mesmo. Tá? Eles tinham grandes, tinha doutrinas, né, doutrina de salvação, salvação da forma deles e tudo lá. Tá? Bom, havia muitas similitudes, né, similares, e muitas são as diferenças entre os grupos gnósticos e o cristianismo original. Tá? Frente à tradição pública das igrejas cristãs, os gnósticos afirmavam possuir tradições secretas que só conhecia os iniciados. Tinha um segredo lá, parecendo dessas religiões antigas aí, que não aceitam que são religião. A própria gnose também não aceita que é religião, né? E essas religiões que escondem, né, que essas religiões secretas, né, eles falam também que não são religiões, né? Mas à medida que eles invocam Deus, que eles fazem orações, então ela se transforma em uma religião. Ela tem uma doutrina religiosa, tá? Então, eles rechaçam o Antigo Testamento, porque contradiz muitas das premissas fundamentais da gnose, tá? E em especial as tendências dualistas e ascéticas. Vamos falar disso aí, mas o dualismo é aquele negócio do bem e o mal. Eles aceitarem o bem e o mal, andar junto, né? Faz parte aí disso aí, tá? Nesse sentido, Marcião, que era representante disso aí, não era fundamentalmente um filósofo especulativo, mas um reformador religioso. Tá? O Marcião era um gnóstico de carteirinha, ele fundou congregações de seguidores, né, que perdurou durante muito tempo. Né? Ele era um gnóstico na sua distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o do Novo Testamento, né? O Deus da lei e o Deus da graça. Ele rechaçava o primeiro e aceitava o segundo. Né? Para o gnóstico, né, o mundo criado é mau e foi criado por um Deus maligno, né, a quem
identifica como o Deus do Antigo Testamento. Então eles combatem, né, a lei, né, a exigência da lei, e exaltam a graça, né, e o perdão e tudo, e não combina as duas coisas. Tá? Então, o gnóstico está no meio da igreja até hoje, né? Porque tem muitos pensamentos gnósticos no nosso meio, querendo juntar tudo, querendo juntar a religião, querendo juntar a forma de pensar das pessoas. Bom, a influência do gnosticismo no cristianismo foi muito forte, né? Em primeiro lugar, o fato dos cristãos responderem aos ataques dos gnósticos proporcionou uma inestimável fonte literária que espelhou a condição do cristianismo no século II e III. Então, os ataques forçaram eles a estudar, a correr atrás, né? a produzir literatura, né? Então, tá tudo bem orquestrado por Deus aí para que funcionasse, né? Então, porque a gente às vezes fica pensando, mas por que Deus permite esses gnósticos ficar aí perturbando, né? Não acaba logo com isso. Eles foram de uma importância muito grande nesse sentido que eu estou falando para vocês aqui. Eles forçaram o cristianismo a agir, a pular, a se virar, a correr atrás, fazer, né, produzir literatura, se posicionar, né, colocar a sua condição aí, né? E por isso que Deus permite esse tipo de ataque à igreja aí, tá? Mas além do interesse literário, o gnóstico forçou ele a buscar uma definição, a se posicionar, tá? Com a sua luta contra o gnosticismo, principalmente contra o Marcião, a igreja estabelece a sua primeira confissão de fé. O Antigo e o Novo Testamento são normativos para o ensino da igreja. E o Deus do Antigo Testamento é o Deus Criador e Pai de Jesus, né? Então, a primeira confissão de fé aí, ó. Dessa forma, a igreja cristã fez uma declaração básica de fé. Tudo que a igreja disser tem o cânone como base, tá? O sagrado ali, né? Como base. Muito bem, depois vemos aí o maniqueísmo, tá? Maniqueísmo, primeiro o gnosticismo, agora o maniqueísmo. O cristianismo se difundiu pela Pérsia logo no começo da era cristã. Em meados do século III, um mesopotâmio chamado Mani, ou Maniqueu, tá? De 216 a 276 da era cristã, percebendo a influência dos muitos movimentos religiosos, formou um composto religioso que levou o seu nome, Mani, tá? Misturou elementos do zoroastrismo com os do judaísmo, se utilizou ainda de um vocabulário e parte dos ensinamentos do cristianismo, então conversava igual crente, né? Falava como os cristãos e tudo, mas colocava influências zoroastristas e judaístas. Normalmente esses movimentos, todos eles eram um sincretismo, era uma junção de coisas para tentar agradar muitos e desviar eles do verdadeiro cristianismo, tá? Do mesmo jeito que foi o gnóstico, que era o maior problema, né? O maior problema também foi o maniqueu, tá? Os maniqueístas, tá? Mani misturou então esses elementos todos aí, né? E fez uma filosofia refinada e dualista, que é aquele negócio do bem e o mal conviver, né? Junto com, como se eles pudessem viver, né? As trevas e a luz ter que combinar, né? Uma combinação de luz e trevas aí, tá? Bom, depois passamos para o neoplatonismo. O final da filosofia grega alcançou um estado do qual a filosofia se havia convertido em religião, tá? Primeiro era só pensamento filosófico, mas acabou se convertendo em religião a partir do momento que começa a introduzir elementos religiosos no meio, súplicas, orações e etc, viram uma religião, tá? E a filosofia acabou chegando nesse estágio aí. E essa filosofia mística, né, de maneira que quando os filósofos se fizeram cristãos, eles podiam usar a sua filosofia, que já era semi-religiosa, né? Em um dos ataques contra a igreja está o platonismo. Tá? Aí vem o neoplatonismo, isso vem de Platão, né? Da conversa de Platão lá, da pregação dele, do ensino filosófico dele,
que incluía um sistema filosófico e religioso contendo ideias platônicas, tá? Ideias estoicas, né? do estoicismo, que era antigo também, e do Aristóteles, né? Aristotélicas. Manifestava o anelo do mundo antigo por uma religião nova, né? Eles desejavam uma religião nova, expressava a dissolução de todas as religiões particulares e, ao mesmo tempo, o colapso da razão autônoma. Então, eles achavam que detinham, né, o pensamento, né, o pensamento religioso, que devia excluir todas as outras religiões e manter só essa religião aqui, porque só essa fazia sentido, né? Essa é uma ideia das heresias, né, de ser exclusivista. Todas elas acham que elas são a realidade e todos os outros estão excluídos, tá? O neoplatonismo é importante não só pela influência sobre Orígenes, que produziu o grande, né, primeiro sistema teológico, mas também porque, através de Dionísio, o Areopagita, que influenciou todas as formas posteriores de misticismo cristão e a maioria das teologias cristãs clássicas, especialmente com respeito à doutrina de Deus, do mundo e da alma, tá? Então, o neoplatonismo influenciou Orígenes antes, né? E depois ele se tornou um cristão de verdade, tá? Depois veio o monarquianismo. Agora eu passei para a página 59. A mente leiga também se rebelou contra a cristologia do Logos de Orígenes. Cristologia do Logo de Orígenes, né? Os leigos não estavam interessados nas especulações cosmológicas do conceito de Logos. Queriam ter Deus mesmo sobre a terra na pessoa de Cristo, tá? Esse grupo recebeu o nome de monarquianos, né? Monarquianos, que vem de monarquia, que significa o governo de um só homem, tá? O monarquianismo pregava o governo de um só homem, né? Queria ele ter um só soberano, né? Um só Deus, e não três, como dava a entender a cristologia do Logos. Né? Contra o Logos, como o segundo Deus, atuava a monarquia do Pai. Tá? Era uma forma inteligente de negar a existência da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o monarquianismo, eles negavam a existência da Trindade, onde as outras eram só manifestações também. Tá? Tinha mais religiões parecidas com essa. Paulo de Samósata. Paulo de Samósata foi um bispo de Antioquia, pertencia ao monarquismo, tá? E dizia que o Logos e o Espírito eram qualidades de Deus, porém não pessoas, tá? Negando a Trindade, tá? Que era qualidade de Deus, que Deus era um só e que eles não eram pessoas. E a doutrina da Trindade, vocês sabem, que afirma que tem três pessoas com personalidades, né, distintas, que com unidade de pensamento, mas personalidades distintas. Né? São poderes ou potências presentes em Deus, ele pregava isso, né? Mas não pessoas, no sentido de serem independentes. Tá? Jesus é um homem que estava inspirado por esse poder que vem das alturas. O poder do Logos habitava em Jesus como um receptáculo, ou como nós habitamos em nossas casas, né? Era a forma dele explicar isso. Depois vem Sabélio. Sabélio era o líder dos monarquistas modalistas. Modalismos, né? Modalismo significa que Deus, que o mesmo Deus aparece de diferentes modos, tá? De maneiras diferentes. Também era chamado de patripasianismo, que significa que o Pai mesmo sofreu em Cristo. Afirmava, né, que o Pai mesmo sofreu em Cristo, quer dizer, o Cristo não era uma pessoa, persona, né, mas era um modo de manifestação de Deus. E o Espírito Santo era outro modo de Deus se manifestar, né, são de uma mesma substância, isso é, podem ser diferenciados um do outro apenas pelo nome, né? É o mesmo Deus que atua na história com três rostos, né? O Pai, Criador, Legislador, com o Filho desde o nascimento,
até sua ascensão, como Espírito Santo, como vivificador. Então, o Filho e o Espírito Santo são apenas formas que a divindade assumiu quando apareceu no mundo. Em todas as aparições, trata-se de um único Deus. Está vendo? Mesmo caso aqui, né, sabelismo, sabério, né, fazendo a negação da Trindade. Qualquer doutrina fundamental que for refutada causa um dano significativo na igreja cristã, tá? Porque fica faltando uma parte importante, uma peça importante na estrutura do cristianismo. Então, todas as doutrinas são importantes, e essas aí são doutrinas que atacam, que agridem, né, que procuravam agredir o cristianismo naquele tempo. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Era Cristã, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim América, em Goiânia, estado de Goiás. Hoje vamos de História da Igreja Cristã 1, capítulo 10. Ataques de dentro da própria igreja. No capítulo 9 falamos do ataque que vem de fora, agora no 10, os ataques dentro da própria igreja, tá? Bom, houveram pelo menos 3 movimentos durante os primeiros séculos. Esses 3 movimentos aceitavam a corrupção contemporânea, que entendia o batismo como uma ordem de salvação, mas todos protestavam contra o consentimento aos renegados. Aceitar os renegados, porque naquele tempo de perseguição romana, muitas pessoas negaram Jesus, porque os imperadores determinavam, né, que eles negassem a Cristo para salvar a sua vida, né? Aqueles que não aceitassem seriam mortos, né, que não renegassem, e os que firmassem naquele propósito seriam mortos, e os que negassem a Cristo seriam libertos sem nenhum problema. Então teve cristãos que renegou, né, que renegou a Cristo, e houve grandes ataques a essas pessoas aí, né, e algumas correntes não aceitavam eles, né. Tinha 2 grupos aí, eu explico daqui a pouco. Bom, vamos começar com os montanistas, né? Entre os anos 135 a 160, né? Montano. Nós estamos falando aqui de ataques doutrinários dentro da própria igreja, tá? Aparentemente um recém-convertido, esse Montano, né? Do sacerdotalismo, né? Pagão, ele era, né, um sacerdote pagão, subitamente começou a influenciar os cristãos da Frígia e da Ásia, onde vivia. O montanismo surgiu de uma reação contra a institucionalização da igreja, tá? Houve muita reação contra essa institucionalização, né? Uma reação do espírito contra a ordem, né? Tratou de algo muito sério que ficou demonstrado pelo fato de que mais tarde Tertuliano se converteu a esse montanismo aí, tá? Que foi o principal defensor da fé, um dos principais aí do lado ocidental, tá? E agora nós vemos ele se converter, né, ao montanismo, né? Essa reação montanista contra a fixação eclesiástica do cristianismo percorre toda a história da igreja sob diferentes aspectos. Então tinha um lado positivo, que renegava para não causar corrupção, aquela institucionalização da igreja, né? O bispo ser bispo de todos os outros bispos, essas coisas aí, dessa hierarquia, é o que o montanismo negava, tá? Na página 65, diz que o Montano enfatizava a escatologia, né, a doutrina das últimas coisas. Mas os cristãos primitivos se viram frustrados pelo fato de uma vinda de Cristo não ter sido, da vinda de Cristo não ter sido iminente. Os cristãos lá do passado ficaram frustrados porque pregava a vinda de Jesus, que Jesus vai voltar e tal, e não veio, né, rapidamente. Então, essa defraudação provocada aí pelo fato de que o fim não chegava, suscitou grandes discussões, tá? Conduzindo à necessidade de criar uma igreja mundana, né, que fosse capaz de viver no mundo, né? O montanismo foi uma reação contra essa igreja mundana, tá? Eles eram aqueles crentes, bem crentes mesmo, né, bem crentões aí, mas que acabavam exagerando, né? Por exemplo, não aceitando
de volta aqueles que foram excluídos, né? Foram excluídos por conta de ter negado a Cristo nas perseguições romanas, que foram muito fortes. Aí vem o novacionismo, que eles são bem parecidos, tá? A diferença é um pouco. Em muitos aspectos, representou, né, esse novacionismo o ressurgimento do montanismo. Né? Veio depois, né, quando o imperador Décio tentou extirpar o cristianismo do mundo, surgiram duas ideias sobre o tratamento que deviam dar àqueles que fugiram da perseguição, né, fugindo da perseguição, entregou as escrituras para ser queimada ou negar a sua fé. Uma corrente defendia que essas pessoas poderiam retornar ao seio da igreja após preencher certas condições, ficar de prova, alguma coisa assim. Já outro grupo, porém, defendia a tese de que eles não poderiam ser mais aceitos. Tá? Desde que se entendia que não haver salvação fora da igreja, né, deixar essa pessoa fora da igreja era uma questão, era mais do que uma simples discussão acadêmica. Né? No ano de 251 depois de Cristo, após uma considerável controvérsia, Cornélio, o líder, né, do partido mais liberal, foi escolhido bispo de Roma. Né? Novaciano, líder do grupo que defendia a exclusão dos cristãos, né, que houvesse renegado a fé, rompeu com o partido indulgente, afirmando que a igreja verdadeira não mais existia. Então ele foi eleito bispo por seus seguidores. Aí tinha lá um bispo de Roma, que era bispo sobre os outros, e esse novaciano, né, o novacianismo, tinha a mesma ideia do montanismo, né, e acabou sendo considerado, né, sendo eleito bispo pelos seguidores dele, do próprio partido. Depois veio o donatismo. A controvérsia aconteceu, né, como consequência da perseguição que o Diocleciano, imperador, empreendeu contra a igreja. Né? Parte dessa controvérsia se centralizou no norte da África. Tá? Durante a crise, o bispo Mensúrio de Cartago, né, aquela cidade de Cartago, lá na Tunísia, né, no norte da África, era uma cidade importante, bem localizada, muito movimentada. Tá? O Mensúrio e o seu diácono Cassiliano se tornaram muito impopulares por tentar desestimular os cristãos, aqueles cristãos super fervorosos, né, a escapar do martírio, negando ou queimando, entregando Bíblia para queimar. Né? Após a morte de Mensúrio, em 311, o Cassiliano, seu diácono, foi ordenado bispo de Cartago pelo então bispo Félix, que era acusado pelo partido restritivo de haver renegado as escrituras durante a perseguição, né? Esse Félix aí. Então, diziam eles que ele era um herege, não tinha autoridade para consagrar ninguém a bispo e tal, e aí surgiu essa grande controvérsia aí do donatismo, que era, na verdade, um ataque dentro da igreja contra a própria igreja, que estava aí se firmando, aí, estava pelejando para se firmar aí no mundo cheio de controvérsias, cheio de problemas, cheio de anarquismo e de problemas de toda a espécie.